Salve galera, Lixo Senpai aqui, trazendo mais um iceberg de Kamen Rider. E hoje, o Rider da vez, é o nosso lendário Kuga. Eu tinha feito uma votação de qual Rider teria um iceberg. Como o mais votado foi o Kuga com 68% dos votos. Então ele foi grande vencedor. Agora vamos afundar nesse iceberg bizarro de Kamen Rider Kuga. Agora vamos para esse vídeo. Nível 1, topo, o óbvio. Primeiro Rider da Era Z. Kuga abriu a fase que Joe Odajiri, nascido em 16 de fevereiro de 1976, em Okayama, Japão. Joe Odajiri J, é um ator e músico japonês, bastante conhecido tanto por papéis em doramas e filmes independentes quanto pelo fato de ter sido o primeiro protagonista da Era Z em Kamen Rider, interpretando Yuzuki Godai Kamen Rider Kuga em 2000. Efeito Odajiri. Esse termo nasceu justamente por causa do Joe Odajiri em Kamen Rider Kuga, 2000. A ideia é a seguinte: o que é o efeito Odajiri? É o fenômeno em que um ator considerado bonito, estiloso ou atraente para o público feminino assume o papel de protagonista em uma série de tokusatsu ou animes doramas voltados para jovens, e isso acaba atraindo uma nova base de fãs, principalmente mulheres adultas, que antes não acompanhavam esse tipo de produção. Quando Kamen Rider Kuga estreou, a Toei queria renovar a franquia para a nova era, Eisei. O protagonista escolhido foi Joe Odajiri, que tinha uma imagem mais séria e culta, diferente do herói padrão de tokusatsu. Isso trouxe não só crianças, o público-alvo tradicional, mas também muitas mulheres mais velhas, que começaram a assistir ao programa por causa dele. O aumento no público feminino foi tão marcante que ficou conhecido como o efeito Odajiri. A polêmica... Cara, na moral, eu botei pra alguém assistir aqui, eu só disse assim, rapaz, os dentes do cara é tudo torto. Não deu muito certo não, tá ligado? Coitado do Odagiri, novinho, e aquela propaganda bem legal, mano, do Pokémon. Não sabia que ele tinha feito propaganda, não. Polêmica com tokusatsu. Mais uma vez falando do nosso querido Odajiri haha. Quando foi escalado para ser Yuzuki Godai Kamen Rider Kuga, 2000, Odajiri era um ator iniciante. Ele nunca foi fã de tokusatsu e aceitou o papel mais como oportunidade de trabalho, não por paixão pelo gênero. Com um sucesso inesperado, ele acabou sendo marcado como Rider, mas não queria ser lembrado apenas por isso. Em entrevistas posteriores, ele deixou claro que não gostava muito de séries de heróis. Disse que tinha receio de ficar preso na imagem de Kamen Rider, já que queria seguir carreira em cinema de arte e papéis mais sérios. Há relatos de que até recusou convites para participações especiais em produções comemorativas da franquia, ao contrário de outros atores que sempre retornam. Isso reforçou a ideia de que o efeito Odajiri era algo meio acidental. Ele não queria virar símbolo do tokusatsu, mas acabou mudando o rumo da franquia. Parte dos fãs o critica por parecer distante ou ingrato com Kamen Rider. Por outro lado, muitos entendem sua postura. Ele queria ser reconhecido como ator de cinema, e não apenas como um herói de fantasia. Então sim, Joe Odajiri nunca foi fã de tokusatsu e não tem apego ao gênero. Ele respeita o impacto de Kuga na carreira, mas evita se envolver novamente com produções relacionadas. Participações em outras produções. É isso, né, mano? O cara não queria ser um Harry Potter, tá ligado? Ninguém lembra do Daniel Radcliffe por algum outro filme, só pelo Harry Potter que ele fez. Em Kamen Rider Agito, 2001, Kuga é citado indiretamente, já que a série se passa no mesmo universo. Os eventos da luta contra os Grunge influenciam o enredo de Agito, mas Yuzuki não aparece fisicamente. Em Kamen Rider Decade, 2009, Kuga aparece em dois formatos. Yuzuki Onodera, Kuga alternativo, um Kuga de outro mundo, interpretado por Ryota Murai, que se torna companheiro do Tsukasa, Decade, durante toda a série. O Kuga original, Yuzuki Godai, também aparece em certos momentos como referência, mas a versão mais presente é mesmo o Onodera. Indo nos filmes Kamen Rider Decade, All Riders vs Daishokir, 2009. O Kuga Onodera participa do grande crossover com todos os Riders. E Kamen Rider Multiplicação Kamen Rider W e Decade, Movie War 2010. Onodera volta a lutar junto de Decade, Denoi Double. Em Kamen Rider Zio, de 2018 a 2019. Yuzuki Godai Kuga é lembrado na cronologia e ganha seu Hidevate,
o poder que Zio coleta dos Riders, mas ele mesmo não aparece pessoalmente na série. Yosuke Onodera. Onodera é apresentado como o Kamen Rider Kuga desse universo paralelo. Ele enfrenta os Guronji, mas de forma menos épica e pesada que o Godai original. Companheiro de Tsukasa, diferente dos outros Riders visitados por Decade, que aparecem apenas em seus próprios arcos, Onodera decide viajar junto com Tsukasa e Natsumi. Apoio constante. Caraca! Durante toda a jornada, Onodera é quem mais tenta entender Tsukasa, servindo de amigo e âncora moral. Filmes de Decade. Também participa das histórias cinematográficas, All Riders vs Daishoker, Movie War 2010 etc., sempre como um aliado próximo. O ator Ryota Murai ficou muito querido pelos fãs, justamente por trazer uma versão mais humana e vulnerável de Kuga. Foi? Não tava sabendo disso não. Muitos chamam Onodera de Kuga alternativo ou até brincam com o apelido Kuga da Chopei, mas essa simplicidade é justamente parte de seu charme. Diferente de outros Riders que aparecem em Decade só nos seus próprios mundos, Onodera foi o único que entrou para o elenco fixo ao longo da série. Ele não existe no universo principal de Kuga, é uma criação exclusiva de Decade. Apesar de sua insegurança, em vários momentos mostra coragem genuína, inclusive arriscando a vida para salvar outros. Mangá. O mangá de Kamen Rider Kuga é uma adaptação moderna e mais sombria da série de TV de 2000. Ele é escrito por Toshiki Inoue, roteirista de vários Riders, inclusive da própria série, e ilustrado por Itotsuyo Koshima, publicado pela Eros Inc. A partir de 2014 na revista Eros Monthly. Nível 2, conhecido pelos fãs. Godai. Godai Yuzuki é o protagonista de Kamen Rider Kuga, 2000, o primeiro Rider da era Eisei. Ele é lembrado principalmente por personalidade carismática, sempre amigável, próximo das pessoas e com um coração aberto. O sorriso, marca registrada dele, que transmite esperança e tranquiliza quem está ao seu redor. Otimismo e coragem, mesmo diante dos inimigos grunge, mantém a fé no lado positivo da humanidade. Herói humano, diferente de outros Riders mais sombrios, Yuzuki luta não apenas contra monstros, mas também para preservar a alegria das pessoas. Transformação em Kuga, o poder herdado do Arkley, que ele usa com responsabilidade, mesmo sem compreender totalmente os riscos. Formas. Kuga usa 4 formas básicas. Mighty Form, vermelha forma padrão, equilíbrio. Dragon Form, azul velocidade, usa Dragon Rod. Pegasus Form, verde precisão, usa Crossbow. Titan Azul não é necessariamente velocidade, sim agilidade. Tanto que ele precisava pular, saltar mais alto, aí ele usou a Dragon para saltar pro topo de um prédio. Form, roxa defesa e força, usa Titan Sword. Os Grunge. Os Grunge são os principais antagonistas em Kamen Rider Kuga. Eles são uma raça antiga e brutal, descendente de guerreiros que... Ah, esse daqui é do... SIC Saga. Isso daqui é como ele aparece no primeiro episódio. O Dago, ele aparece no primeiro episódio do Kuga, né? Só que ele aparece todo cabeludo e todo estranho. Ele é desse jeito, só que no SIC Saga, Hero Saga, ele tem 5 metros de altura. No passado, travaram batalhas sangrentas contra Aí, ó. os humanos. Tá vendo? Seu objetivo principal na série é realizar os chamados Jogos Gegeru, uma espécie de competição macabra em que cada grunge estabelece... É isso, é porque ele é um... Na concept art dá pra ver bem, o Dagva, ele é um Oni. Vocês sabem um Oni? Um ogro, né? Japonês. Aí ele é gigante. É porque o SIC Hero Saga ele também tenta ser mais realista, né? Mesmo que seja uma lenda, realismo à lenda, né? regras próprias para caçar e matar humanos. Quanto mais cruéis e criativas, melhor. A luta contra os grunge não é apenas física, mas também Inclusive, psicológica. deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Lá, Balva D. Essa é a Grong. Na série original nunca tinha aparecido a forma de Grong dela. Só tinha aparecido o braço. Ela é a Grong rosa. Rosa de flor rosa. Aí aqui, quando saiu uma exibição de 25 anos, mostraram a fantasia, né, ou melhor,
É bem o que a fantasia mesmo. O traje de como é o a Labalva D. Não tem aqui, né? É. Eu queria ter um jeito de aumentar a foto, na moral. Abrir imagem, uma nova. Aqui. Vocês estão vendo? Ah, dá pra ver, né? Nunca tinha aparecido isso. Na série mesmo. Só 25 anos depois. Esse ano que mostraram. Essa arte aqui é bem legal, né? Parece uma medusa. Parece uma medusa. Vocês não estão vendo não. Direito aqui, pronto. Parece uma medusa. Mas a ideia mesmo é de ser uma rosa. Acho interessante que eles deixaram Ética e ainda. moral. Poderes e crueldade. Cada Grongi possui habilidades sobre-humanas, formas monstruosas e armas únicas. Eles se transformam através de seus Zul'Gumabá. cintos, semelhantes ao de Kuga, mas voltados à destruição. Oponente Zul'Gumago. direto de Kuga, Yuzuki Godai, Kuga, precisa evoluir constantemente para enfrentá-los, dominando novas formas e controlando o risco de perder sua humanidade. Conflito cultural. Os Grongi se comunicam em sua própria língua, não traduzida nos primeiros episódios, o que os torna ainda mais enigmáticos e aterrorizantes. Aos poucos, o público descobre suas intenções e hierarquia. Ah, Ô, doutor. Meu Deus. Peraí, eu vou voltar, gente, porque eu não prestei atenção no que ele disse. Foi mal. Eu tava prestando atenção nas imagens. Eu quero ver se o que ele falou é o canônico ou o que é da SS Saga. Dr. Axel, o Kuga, é, a forma Kuga dele é uma forma Grong. Ele meio que é um humano que se transforma em um Grong. Ele é, se fosse chamar o Kuga de Grong, alguma coisa, seria o Grong Besouro, alguma coisa assim, besouro de chifres, o besouro de pinça, alguma coisa assim. É porque é a forma dele, de Grong. Mas eu quero ver o que ele vai falar. Outros humanos. Seu objetivo principal na série é realizar os chamados Jogos Gegeru, Gegeru. uma espécie de competição macabra em que cada Grongi estabelece regras próprias para caçar e matar humanos. Quanto mais cruéis e criativas, melhor. A luta contra os Grongi não é apenas física, mas também psicológica e moral. Poderes e crueldade. Cada Grongi possui habilidades sobre-humanas, formas. Eu acho que. Não, eu lembro aqui. O cinto. Era assim que funcionava, gente. Nunca aconteceu, eu lembro. Eu acho que nunca aconteceu. Mas quando ela ativava a chave, a lá a Balvadê, que é a rosa, né? A Grong rosa. Ela colocava uma chave no cinto. E quando ela ativava o cinto, começava a aposta do Gegeru. Começava o Gegeru. Se o Grong não completasse o Gegeru, que era aquele negócio de, sei lá, matar 400 pessoas em 2 dias. Se ele não completasse aquilo, o próprio cinto ia matar ele. Mas só que nunca aconteceu porque o Kuga sempre destruía eles antes. Monstruosas e armas únicas. Eles se transformam através de seus cintos, semelhantes ao de Kuga, mas voltados à destruição. Oponente direto de Kuga, Yuzuki Godai, Kuga, precisa evoluir constantemente para enfrentá-los, dominando novas formas e controlando o risco de perder sua humanidade. Vi, Anderson. Conflito cultural. Os Grongi Muito se bom. comunicam em sua própria língua, não traduzida nos primeiros episódios, o que os torna ainda mais enigmáticos e aterrorizantes. Aos poucos, o público descobre suas intenções e hierarquia. Chefes e hierarquia. Eles têm uma estrutura de liderança, com o poderoso Ndagubazeba no topo, que representa a ameaça máxima à humanidade. A batalha contra os Grongi simboliza o choque entre civilização Nossa, e mano, barbárie. esse cara aqui é o. Esse moleque aqui é o cão, velho. Conhece o Hanuman? Não conheço, mano. Depende do Hanuman, né? Se for do. Depende do Hanuman, do que tu tá falando.
mostrando a luta de Kuga não só para proteger vidas, mas também para provar que a humanidade pode resistir ao terror de uma raça tão antiga e implacável. A linguagem dos Grungi. Por que ele A botou tarde em gordo? certos materiais, revistas, guias oficiais e a novel, o idioma dos Ah, Grungi recebeu tô ligado, traduções, Tocorrei, tô revelando ligado. que, na verdade, eles estavam sempre discutindo suas caçadas e competições mortais. Além de zombar da humanidade. Curiosidade: a linguagem foi criada de forma consistente, com regras gramaticais e vocabulário próprios, não sendo apenas sons aleatórios. Alguns fãs chegaram até a montar dicionários do idioma Grungi. Ultimate Form. Com o Ultimate Form, Black Eyes Dark, olhos ficam pretos, simbolizando a perda de humanidade. Essa é a forma em que Kuga se aproxima dos Grungi, visto quase como um deles. Representa a maldição do poder, onde o portador pode acabar se tornando um monstro. No mangá, essa ideia é aprofundada ainda mais, mostrando quanto esse poder pode ser destrutivo. Novel. A novel de Kamen Rider Kuga existe, sim, e ela é uma adaptação em prosa que expande o universo da série. Vou te explicar direitinho. Kamen Rider Kuga, Light Novel, escrita por Naruuza Arakawa, o mesmo roteirista da série de TV, e publicado em 2013 como parte da coleção de novels comemorativas da Era Eisei. Diferente do mangá de Kuga, que é uma releitura bem mais sombria, a novel é uma continuação espiritual da série de TV. Diferenças e destaques da novel. A história se passa anos depois dos eventos da série de 2000, mostrando um mundo que ainda sente os ecos das batalhas contra os Grungi. Explora mais profundamente a ideia do Kuga como uma evolução humana. Então, Frank, eu iria direto pra. Eu iria direto, provavelmente, sei lá, pra Akihabara, no Japão. Porque lá eu poderia comprar as coisas que eu quero. Sem precisar ter que fazer pedido, pagar imposto de importação aqui. Aí depois que eu pegasse tudo que eu quisesse, eu voltaria. Sim, a nova tem uma Kuga mulher, né? Um símbolo de esperança que pode tanto salvar quanto destruir. Há muito mais foco em psicologia, sentimentos e dilemas morais do que em lutas. Godai Uzuki, o Kuga original, continua adoro sendo anime pro mostrado Dinner como um também. homem do sorriso, mas Zets com um tá peso legal. maior pelas batalhas que já enfrentou. Assim como outras novels da linha, ela também coração. possui um tom mais maduro e sombrio do que a série. Contexto das novels Eisei. Essa coleção trouxe novels para vários riders: Kuga, Agito, Ryuki, Faiz, Blade, Ibiki, Kabuto, Den-O, Kiva, Decade, W.O.O, Forze. Cada uma revisita ou expande o universo da respectiva série. Jogo. Kuga possui um único jogo, para PlayStation, Kamen Rider Kuga, para Muito ruim. PlayStation. Muito ruim. Estilo de luta em fases, produzido pela Bandai. No ano 2000, lançado só no Japão. Na jogabilidade, o jogador controla o Kuga nas suas formas principais: Might Form, Dragon Form, Pegasus Form, Titan Form. O jogo segue a história da série, enfrentando os Grungi em várias fases. Cada forma tem golpes e habilidades diferentes, e o Finisher Rider Kick aparece como ataque especial. O estilo lembra jogos de ação arcade. Você anda pela fase, derrota inimigos e no final enfrenta um chefe Grungi. Taxinha curiosidade. É o primeiro jogo de Kamen Rider para PS1 baseado em um Rider da Era Eisei. Apesar de simples, é bem nostálgico e raro de encontrar hoje. Você pode jogá-lo através de emuladores. O primeiro Kuga foi o primeiro a receber o poder do Arcre, a pedra cinturão que dá origem ao Kuga. Com esse poder, ele se tornou o primeiro Kuga e conseguiu derrotar os Grungi. Eu não entendi o que ele disse. Se ele tiver dito Amadum, Amadum é vilão de um episódio lá do Wizard, do crossover lá do Wizard. Mas se ele tiver dito Amadan, Amadan é o nome da pedra que tem dentro do cinto do Kuga que dá os poderes. Tirando isso, nenhum dos dois é o nome do Kuga antigo. O primeiro Kuga, o nome dele era Rico. Rico, tanto faz. Nome de Rinto. Lindo é Linto, Rinto. Rinto. Parece lindo. É por isso que eu disse pro New Leaf Senpai usar a própria voz dele. Fica meio difícil de entender algumas coisas com a IA. Selando-os em cavernas. Porém, o preço de seu poder era alto. Com o tempo, ele começou a se transformar em algo parecido com os próprios Grungi, perdendo a humanidade. Para evitar isso, ele se sacrificou, dando fim a si mesmo após a vitória.
Amadum representa a dualidade do poder do Kuga, um dom que pode tanto salvar quanto corromper. É por causa de seu sacrifício que, na era moderna, o protagonista Yuzuki Godai precisa... Então ele tinha dito, ô Tokureiki, ele tinha dito que não gostava de usar a própria voz. Aí ele postou aquele teaser lá, que ele não... Ele postou aquele teaser. A voz do cabo é normal, mano. O cara não... Achava que ia sair... Pensava que ia sair alguma coisa desse jeito. Aí eu diria, pô, aí tudo bem, usa IA mesmo, né? Mas o cara tem uma voz de gente normal, de um ser humano. Ele tem a voz de um ser humano que... precisa carregar esse mesmo fardo, lutando contra a possibilidade de perder sua humanidade quando usa... Mas sabe, eu entendo, é difícil fazer narração, tá? Eu só consigo fazer a narração dos meus vídeos porque o texto de tudo que eu falo tá na minha frente, enquanto eu tenho que tentar manter a naturalidade. da Ultimate Form. Nível 3, mais profundo. Artes conceituais. Existe artes conceituais de como seria o visual do Kuga. Acompanhem as imagens que irei mostrar. Como São é que artes é, da Anderson? pré-produção. Com Homem-Aranha? Cara, o Kamen Rider Kuga é o que tem mais concept art. Tem muita concept art, são muitas folhas. É engraçado, era muita coisa que eles, diria até visual exagerado, até que eles voltaram para um visual mais simples do Kuga mesmo. Oi, mano, parece o... Oi, tá vendo? É, mano. É porque também ia começar a série. Passou o quê? 12 anos? Essas Sei. foram algumas imagens. Não consegui mostrar todas porque são bastante, então deixarei o link para vocês verem melhor as imagens. Pré-produção. A fase de pré-produção visto no gênero até então. Conceito central. O poder pode ser tanto Ali, deu pra ver aqui que ele teve que dar um corte de novo. Provavelmente por causa de alguma música que bloqueou o vídeo. tanto para proteger quanto para destruir. Esse tema foi definido durante a pré-produção e guiou todo o enredo. A ideia era mostrar um herói que luta sorrindo, mesmo sofrendo, um contraste com o caos dos Gronji e o medo da humanidade. Curiosidade. É porque eram só filmes. Shinzetouji é só filme. Mas a última série que teve mesmo foi o Black RX. Aí passou aí de 99 até 2000, não teve mais nada, só teve esses filmes e pronto. Da pré-produção. Há rumores de um roteiro piloto alternativo chamado Kuga Episódio 0, que mostraria o despertar original do poder antes do episódio 1, mas nunca foi filmado. Alguns fãs insiders da Toei mencionam testes de câmera com um traje pré-final de Kuga, mais monstruoso e de olhos menores, mas nunca exibido oficialmente. A Toei teria feito um teaser interno em 1999 com o logotipo provisório 2000, hoje considerado filme perdido pelos fãs, não confirmado oficialmente. O filme cancelado. Seria Foi da hora, planejado um longa para dar sequência à série Kuga, apresentando uma nova tribo dos Guronji. Porém foi cancelado em 2006 devido à falta de interesse do ator Joe Odajiri e à dificuldade de fechar um enredo satisfatório. Isso fez de Kuga a única série Eisei sem um filme cinematográfico oficial até hoje. Ishijou é um Rider. Essa é uma teoria. Vamos destrinchar o papel de Ishijou. Ishijou Kaoru é o parceiro policial de Godai Yuzuki, Kuga. E desde o começo ele atua quase como um Kamen Rider humano, o que é curioso, porque ele nunca se transforma. Ele é corajoso, enfrenta os Gronji sem poderes, e é um espelho moral de Godai. É o único humano comum que constantemente luta lado a lado com Kuga, sem nunca fraquejar. Muitas vezes, Kuga só consegue vencer porque Ishijou o apoia, com um rifle de precisão, estratégias ou encorajamento. O conceito original. Nos bastidores, há relatos de que Ishijou originalmente seria o segundo Rider da série. Kamen Rider Kuga foi a primeira série Eisei, então a Toei queria testar o retorno da franquia com algo mais realista. A ideia inicial era que um segundo Kamen Rider surgisse depois de Kuga, mas o roteiro foi ajustado para manter o foco no contraste entre o humano e o evoluído. Ishijou acabou herdando esse papel espiritual. Ele é o Rider sem transformação. Ishijou usa uma arma personalizada, Grokin, quase como se fosse o equivalente de um Enshin Device.
Ele aparece em silhueta ao lado de Kuga várias vezes, com enquadramentos e poses típicas de Raider. O próprio Godai diz que confia sua vida a ele, reforçando a ideia de que Shijou é seu outro eu humano. Na teoria, Godai morre. Alguns fãs interpretam que no final, Shijou se torna o novo Kuga após a morte de Godai. O epílogo é simbólico, e Shijou continua o legado de Kuga, enfrentando o mal e protegendo as pessoas. Mesmo sem o cinto, ele herda o espírito de Kuga, o espírito de bondade e coragem. Shijou é o Raider, Godai é o poder, e Shijou é a morte de Godai. Essa é uma das teorias mais populares e debatidas entre os fãs de Kamen Rider Kuga. Não, mano, ele não é não. Eu acho que ele tava em Koba. Eu acho que era Koba, não sei. Aí mim, Lucas, é porque meio que a luta não é sobre a luta, né? Meio que não era sobre lutar, era sobre não querer lutar também. Kuga teria uma Rider feminina. Como assim, mano, em Durante o português? desenvolvimento inicial da série, de 1998 a 1999, antes mesmo da filmagem. O Dagoba usa brinco? Na forma humana, não. Na forma... Deixa eu botar aqui pra vocês verem, eu acho que... N Dagoba Zeba. O Dagoba... Aqui, ó. Na forma normal, né, dele, eu diria. Nossa, imagem toda estourada. Tem imagem boa aqui não, minha filha. Deixa eu pegar uma imagem boa aqui pra mostrar pra vocês o que eu quero dizer. Aqui. Aqui vocês estão vendo, ó. O corpo dele é branco. O corpo dele é branco. Agora essas partes douradas são as joias dele, ó. Dá pra ver que é um colar. Aqui por debaixo embaixo da cabeça é um colar. Tem os brincos também, ó. Tem brinco. Aí tem coisas penduradas no cinto dele, ó. Dá pra ver que são meio que joias de ouro. Eu lembro até que eu acho que ele mata... Ele tinha descartado algumas joias dele. Aí então ele jogou fora. Aí então os caras foram lá e pegaram, né? Algum Grong foi lá. Pegou... Mano, só porque ele tocou, ele matou o cara. Só por isso. E eu acho que foi por isso que o Grong, aquele bate, né? O morcego, ele fica mais forte por causa disso. Porque ele absorve uma das joias do Dagoba. Pô, mas eu acho que se fosse contagem de kill dele, não ia caber no corpo dele, não. A não ser que cada joia dele conte, sei lá, 1000. Seria alguma coisa assim, né? De começar, Masato Ayase, produtor e roteirista envolvido na fase de planejamento. Quanto custou o outfit do Dagoba, então? O que consideraram essa uma joia Kamen que fez? Rider feminina, que 27 seria mil chamada de quilates. Kamen Rider Lady, conceito original. Ela seria uma parceira de Kuga, com um visual inspirado em formas mais esguias e elegantes, algo entre o estilo Amazon e um cavaleiro clássico, mas adaptado a um corpo feminino. A ideia era representar a dualidade entre força e compaixão, motivo do cancelamento. O plano acabou descartado antes da pré-produção oficial. A Toei considerou que a série precisava focar inteiramente em Godai Yuzuki para solidificar o novo recomeço da franquia na era Heisei. Além disso, a equipe temia que dois Riders pudessem dividir demais a atenção do público, num momento em que a franquia ainda se reerguia após anos sem séries novas. O design base e o conceito de uma Rider feminina com armadura elegante foram guardados nos arquivos da Toei e influenciaram diretamente a criação de Kamen Rider Fame em Kamen Rider Ryuki, episódio final, Por causa da espada, 2002, né? considerada a primeira Rider mulher canônica da franquia. Em resumo, Kamen Rider Lady foi um projeto inicial abortado de Kuga, mas o conceito serviu como precursor espiritual de Fame e de outras Riders femininas que viriam depois. Caraca. O episódio piloto Kuga X Vizard. Ah, mano. Não! Ele teve que cortar o episódio do Kuga e agora ele me lembrou o negócio do Wizard, velho. Pelo amor de Deus, não fica estranho demais não isso daqui. Vídeo paródia de gente. Você sabe o que eu quero dizer, né? Pois bem, esse é um vídeo gay. Não contém nada explícito. Apenas duas pessoas com cosplay de Kuga e Vizard, fazendo coisas. Recomendo não procurar. Vou soltar um ceninha borrada pra vocês verem. Jesus Cristo. Sinto muito.
Por vocês Eu terem tinha visto isso, esquecido que isso kkkk, existia. mas eu não vou me traumatizar sozinho, então vamos pro próximo, antes que eu fure meus olhos. Jogo cancelado para PlayStation 2. Mano, isso daí, esse vídeo do Kuga e do Wizard é a mesma coisa. É tipo no mundo do Tokusatsu, é a mesma coisa que no você recomendar o, sei lá, Boku no Pico pra algum amigo. É a mesma coisa. É desse tipo, tá ligado? Após o lançamento do jogo de Kamen Rider Kuga para PlayStation 1 em 2000, a Bandai iniciou o desenvolvimento de uma sequência para o PlayStation 2, planejada para aproveitar o novo hardware e oferecer uma experiência mais cinematográfica. Segundo registros internos e relatos de ex-funcionários, o título estava em desenvolvimento por volta de meados de 2001, usando um motor gráfico 3D inédito dentro da Bandai na época. O jogo contaria com modelos tridimensionais completos de Kuga e dos Grunge, cenas dubladas pelos mesmos atores da série de TV, incluindo Joe Dajiri e Uzuki Godai. Modo história adaptando os episódios principais, além de fases extras com inimigos inéditos. Um modo batalha livre, semelhante ao que viria a ser usado em Kamen Rider Seiji no Keifu, PS2, 2003. O projeto foi cancelado após cerca de 6 meses de produção. Os motivos nunca foram confirmados, mas rumores apontam para custos altos, falta de aprovação da Toei e mudanças internas na Bandai com foco nos títulos de Gundam. Até hoje, apenas 2 rascunhos conceituais e 2 imagens do menu inicial foram mencionadas por colecionadores e ex-funcionários. Nenhum protótipo jogável foi encontrado, tornando uma das Lost Medias mais obscuras da franquia Kamen Rider. O verdadeiro destino de Yuzuki, na novel oficial. Na novel Kamen Rider Kuga, escrita por Naruuza Arakawa, roteirista da série, é revelado que Yuzuki nunca voltou ao Japão. Ele continua lutando contra novos Grunge pelo mundo, cada vez mais distante da humanidade. Seu corpo está se transformando, ele está deixando de ser humano. O texto sugere que ele está se tornando como Amadum, o primeiro Kuga. Esse foi o iceberg. Eu tentei fazer o mais completo possível, mas ainda falta muita coisa, hein? Ô, Lixo Senpai, não precisava ter botado mais 18 não, não foi tão pesado assim, sabe? Então se esse vídeo bater mais de 100 likes, eu tarei um iceberg com coisas que eu não adicionei nesse. Mas é isso. Se você gostou, deixem o like, deu muito trabalho para fazer, e comentem, qual o próximo Rider para fazer o iceberg? Agora para encerrar o vídeo vejam o edit de encerramento. Pô, o New Senpai. O New Senpai ele faz umas edits boas.